Vamos lá. Na aula passada foi demonstrado esse teorema aqui. Silêncio aí, pessoal. Ei, silêncio aí. Ó, para e inicia. Hã? Ah, já fez? Beleza. Então, sejam A e B reais com A menor do que B e F uma função. Se, pessoal, silêncio, se F é contínua em AB, fechado, né? F é diferenciável em AB aberto e F de A é igual a F de B, então existe C no intervalo aberto AB tal que a derivada da F em C é igual a zero. Esse teorema é o conhecido como teorema de Rowley, foi demonstrado na aula passada. Teorema de Rowley. E ele é um teorema bem intuitivo, tá? Só reforçando aqui. Esse teorema ele é bem intuitivo. Que ele diz o seguinte, ó, F de B, a função sai daqui desse ponto, vai para esse continuamente, certo? Então, você pode pensar o seguinte, olha o que é que você tem, ó. Olha aqui. Essa função ele tem o ponto de máximo e o ponto de mínimo. Então você consegue aqui uma reta paralela ao eixo das abscissas que não toca o gráfico por cima. E aí imagine a situação que você vem baixando essa reta, ela sempre paralela ao eixo das abscissas. Vai chegar uma hora que ela toca o gráfico. Aí quando ela toca, ela necessariamente ela é tangente. E se ela é tangente, ela é uma tangente horizontal. Portanto, no ponto de tangência, a derivada é zero. Esse é o apelo geométrico. Foi demonstrado na aula passada esse teorema, usando o teorema de valor extremo, o teorema do Bastos. Mas esse teorema, ele implica outro teorema. Sempre a reta vem de cima para baixo, ou pode começar de baixo para cima também? Pode, se ela vier de baixo para cima, no ponto de mínimo, tá? Ela toca no ponto de mínimo, tá bom? Tá? Bem, isso é um apelo geométrico, tá? É um apelo geométrico, evidente, não é a demonstração, tá? Não se demonstra assim, se demonstra como eu demonstrei na aula passada. Mas esse teorema, ele dá origem a um outro teorema, que é o chamado teorema do valor médio, que diz o seguinte: sejam A e B reais com A menor do que B e F uma função, tá?
mesmas entidades do teorema anterior. Se F é contínua no intervalo fechado AB, A fechado, B fechado, e F é diferenciável no intervalo aberto, AB, então, ó, a conclusão. Veja, quais são, aqui eu tenho quantas hipóteses? 2. Qual é a diferença daqui para cá? É que aqui eu tenho 3 hipóteses. Só está faltando, qual é a diferença das hipóteses daqui para lá? F de E igual a F de B. Mas aí, mesmo eu não tendo essa hipótese do teorema de Rolle, eu concluo o seguinte, eu concluo algo até mais interessante. Então, existe C no intervalo aberto AB, tal que a derivada de F em C, existe um C no interior do intervalo AB, ou seja, no intervalo aberto AB, tal que essa derivada é igual a F de B menos F de A sobre B menos A. Ou seja, F de B menos F de A é igual a derivada da F em C vezes B menos A. Só que esse teorema também ele é intuitivo, ele tem um apelo geométrico em termos de gráfico, que é o seguinte, olha aqui, as duas hipóteses são F é contínua no intervalo fechado AB e F é diferenciável no aberto. Então veja, olha aqui a situação, você tem o A, aqui você tem o F de A, aqui você tem o B, aí aqui você tem o F de B, e a função ela vem daqui para cá, certo? Contínua no fechado, diferenciável no aberto. Se eu passo essa secante aqui, a secante é o gráfico de F passando por esses 2 pontos, S. Me diga, quem é o coeficiente angular de S? O coeficiente angular dessa reta S, quem é? É o F de B menos F de A sobre B menos A, porque ela passa pelos pontos AF de A, BF de B. Então tem nada não, ó. Do mesmo jeito que aqui, presta atenção, ó. Do mesmo jeito que aqui, ó. Do mesmo jeito que aqui eu peguei uma reta que não toca, eu vou aqui pegar uma reta, ó. Uma reta agora o quê? Paralela a S. E que não troca. E eu venho andando com essa reta paralelamente a S. Aí vai chegar uma hora que ela toca o gráfico. Aí quando ela toca o gráfico, ela é o quê? Ela é tangente. Mas o coeficiente angular da reta tangente é a derivada da F em C. Então isso aqui vai ser a derivada da F nesse C aqui, onde esse ponto é o ponto de tangente. Entendeu? Então tem o apelo geométrico, a intuição aí por trás desse teorema. Mas vamos dar uma demonstração, vamos dar uma prova. Vamos dar uma prova, tá? Prova mesmo usando o teorema de Rolle, que foi demonstrado usando o teorema do valor extremo. Então você faz o seguinte, ó. Admita, para economizar, admita as hipóteses. Daí, seja H, eu vou criar uma segunda função. Uma função H do domínio de F em R. A função H tem o mesmo domínio de F. Dada por
dada por H de x é o f de x, ó, f de x menos f de a menos, aí eu vou pegar f de b menos f de a sobre b menos a vezes x menos a, e isso, qual que está aparecendo aqui? E isso, qualquer que seja o x no domínio da f. Então, a função h está bem definida. Aonde a f está definida, a h está definida. Ou seja, domínio de h é o domínio da f. Então, tá ok, isso está consistente. Tá? Mas qual é a implicação dessa definição? É que você tem duas coisas. Aliás, tem três coisas. Primeiro, a função h ela é contínua no intervalo fechado AB. Por quê? Porque a H é a diferença entre f e uma função afim, ó. Se você pegar esse pedaço daqui para cá, isso aqui é uma função afim, porque esses termos são todos constantes. Então esse pedaço daqui para cá é uma função afim. A função afim é contínua na reta, em particular é contínua no intervalo fechado AB. Como a f, por hipótese, é contínua no intervalo fechado AB, a função h, sendo a diferença das duas, também é contínua. Além disso, por razão parecida, h é diferenciável no intervalo aberto AB. Por quê? Porque a h pode pensar tanto como é soma como diferença, h é a soma da f com uma função afim. Pode pensar como soma ou diferença, tanto faz. E aí, como a f é diferenciável nesse intervalo e a função afim também porque ela é diferenciável em toda a reta, em particular é diferenciável aqui, a h é diferenciável nesse intervalo aberto. E tem um detalhe, eu sei quem é a derivada da h. Quem é a derivada da h em x? Fica o quê? A derivada da f em x. Isso aqui é uma constante, derivada da zero, né? E quem é a derivada dessa constante vezes x menos a? É a constante. Porque a derivada de x menos a é 1. Então fica menos o quê? F de b menos f de a sobre b menos a. E isso, qualquer que seja x no intervalo aberto AB. E agora que vem a história, ó. Me diga quem é H de A. Quem é H de A? Quem é H de A? Quanto é que dá H de A? Ó? Vale. Vale quanto? Quanto é H de A? Zero. Vai zero, porque tudo zero. E quem é H? Vai zerar, ó. A menos A, F de A menos F de A, dá tudo zero. E quem é H de B? H de B vai ficar, ó, F de B menos F de A, e aqui vai ficar também menos, porque se B menos A cancela com B menos A, vai x igual a B, então vai ficar menos F de B mais F de A. Vai dar quanto? Zero também. Ou seja, H de A é igual a H de B, e ambos são iguais a zero. Ou seja, a função h, ela satisfaz as três hipóteses do teorema de Rowley. Ela satisfaz as três hipóteses do teorema de Rowley. Ela é contínua no fechado, diferenciável no aberto, e ela coincide nos limites do intervalo. Então, qual é a conclusão? Daí, aqui ó, daí pelo teorema de Rowley, tá?
existe C no intervalo aberto AB, tal que a derivada de H em C é zero. Mas quem é a derivada de H em C? Olha aqui, está aqui, ó. Quem é a derivada da H em C? F' de C menos essa constante. Isso aqui é zero. Então, quem é F' de C? É F de B menos F de A sobre B menos A. Já acabou. E a H' de C é F' de C menos esse número, que é zero. Então, quem é F' de C? Morreu. Teorema de Rowley. O teorema de Rowley. O teorema de Rowley, a H é contínua no fechado. Então, existe C no intervalo aberto AB, no qual a derivada de H é zero. E aí, você tem isso aqui. Tá? Agora, nós vamos aplicar esse teorema. Esse teorema é fundamental para achar crescimento, achar máximo, achar mínimo. Esse teorema vai te ajudar. Não tem aquelas funções definidas por partes, que você queria saber a existência ou não da derivada nos divisores de água? O teorema de Rowley vai te dar um critério para saber se tem derivada ou não. Tá? Teorema de Rowley não, teorema do valor médio. Tá? Então vamos aplicar crescimento, porque ela diz onde a função é crescente, onde a função é decrescente. Tá? O teorema de Rowley vai ajudar isso. E o que é uma função ser crescente ou uma função ser decrescente? Então vamos à definição. Ok? Quanto tempo? Não, deixa eu dar os 20. Deixa eu completar essa definição aqui. Tá? Definição. Definição. Sejam F uma função e A um subconjunto de R não vazio. A um subconjunto de R não vazio. Nós dizemos que a função f ela é estritamente crescente em A quando o A está contido no domínio de F e dados x e z em A vale a seguinte implicação: x maior do que z implica f de x maior que f de z. Ou seja, o que é que diz essa implicação? Diz o seguinte: se eu cresço no domínio, eu cresço na imagem. Se eu cresço na variável, eu cresço no valor da função na variável. Certo? Tá bom? E portanto, você já sabe agora o seguinte. Por exemplo, se o A é um intervalo, se o conjunto A é um intervalo, uma função que é crescente ao longo do intervalo A, ela tem que ser assim, ó. Tá? Ela tem que ser algo assim.
Se ela é crescente ao longo do A, ou seja, se você pega x aqui, o x à direita de Z, dentro de A, o valor f de x é maior do que o valor f de Z. Então o gráfico está, como se diz assim, no popular, o gráfico está subindo. Tá? O gráfico está subindo. Entendido? Assim como você tem a definição de crescente, você tem a definição de ser decrescente. Então é decrescente quando, só encerrar aqui, quando é, vale assim. Pronto, encerra e começa outra.